Fala, fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo aí de análises do Brasileirão. Chegamos na 22ª rodada do campeonato aí, faltando apenas 17 jogos para o final da competição, para cada time, né? Certo? Na rodada passada aí o nosso bilhetinho veio, era a dupla, o over 1,5 no jogo entre São Paulo e Flamengo, combinada com a vitória do Palmeiras, certo? Bateu ali, a vitória do Palmeiras bateu tranquilo, e o over 1,5 no jogo do Flamengo e São Paulo foi bater no finalzinho com o gol do Gabigol, beleza? Bora aí para análise dessa rodada, que eu já adianto que tá uma rodada bem difícil aí para oportunidades pré-live, jogos aí muito parelhos, beleza? O primeiro jogo que a gente tem aqui é Goiás e Avaí, o mercado aí dando um favoritismo bem grande pro Goiás, pagando 2 a vitória do Goiás e 4 a vitória do Avaí. Temos a sequência aqui dos dois times. Os últimos 10 jogos aí, o Goiás venceu 3, mas perdeu apenas 4 também. Tá na média ali, o Avaí, por sua vez, venceu 2, empatou 2 e perdeu 6. Então o Avaí vem mal no campeonato. Vamos ver a posição das duas equipes aqui. Temos o Goiás na 13ª posição com 25 pontos e o Avaí na 16ª com 22. As duas equipes aí separadas apenas por 3 pontos. Eu não vejo todo esse favoritismo aqui a favor do Goiás para essa odd 2 aqui, tá? Então é um confronto bem difícil aí de desesperados. Acredito que eu vou até ficar de fora desse jogo aqui, beleza? Seguindo, temos um jogaço clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Aí tudo muito embolado, clássico, né? Porém, o Corinthians vem numa fase horrível, horrível. O Corinthians perdeu aí 5 dos seus últimos 10 jogos, empatou 1 e venceu 4. O Palmeiras aí, por sua vez, empatou 3 dos últimos 10 jogos, tendo 7 vitórias. É o líder aqui do Brasileiro, como vocês podem ver, líder com 45 pontos. E o Corinthians vice-líder com 39, certo? Notem aqui que o Corinthians, que joga em casa, é o melhor mandante da competição. Porém, o Palmeiras, que joga fora, é o melhor visitante da competição. E é aquilo, clássico é clássico, então acredito num jogo bem disputado aqui. Vou assistir, vou acompanhar e tentar buscar aí alguma coisa para gols, beleza? Seguindo aqui, temos Cuiabá contra o meu Juventude aqui, que tá muito mal no campeonato, Ju. Cuiabá aí, o mercado pagando 2,10 pro Cuiabá e 4 pro Ju. Aqui eu já considero as cotações justas, beleza? Os últimos 10 jogos do Cuiabá aí, apenas 2 vitórias, vem muito mal. Já o Juventude vem pior ainda, os últimos 10 jogos, apenas uma vitória, 1-0 aqui contra o Ceará. Beleza, o Juventude aí que é o último colocado da competição com 16 pontos e o Cuiabá é o 18º com 20, beleza? Um confronto diretíssimo aqui, jogo de 6 pontos para as duas equipes. Seguindo, temos mais um confronto aqui, uma friaca aqui na minha cidade, eu vou dizer para vocês. Temos mais um confronto aqui, digamos, de desesperados, Botafogo e Atlético Goianiense, beleza? Olha essa sequência do Botafogo aqui. 2 vitórias só nos últimos 10 jogos, certo? O Atlético Goianiense aí vem de 3 vitórias seguidas, porém 2 delas pela Sul-Americana, certo? Notem aqui que nesse recorte de 10 jogos, o Atlético tem 5 vitórias, mas dessas 5 vitórias, apenas uma é no Campeonato Brasileiro, que foi essa aqui contra o Bragantino. Com isso, o Atlético tá lá na penúltima posição com 20 pontos, porém, tá separado apenas por 5 pontos do Botafogo, que é o 12º com 25, certo? Aqui também mais um jogo complicado. Comentei com vocês que para mim jogos muito parelhos essa rodada, beleza? Na próxima aqui, já chegamos no domingo agora, temos Coritiba e Atlético Mineiro, mercado aí pesando fortíssimo a favor do Atlético, Coritiba jogando em casa, pagando 4,33 a vitória do Coxa, e o Atlético Mineiro jogando fora, pagando 1,85 a vitória do Galo. O Coxa, que não vem bem no campeonato, começou muito bem, agora vem derrapando. Os últimos 10 jogos aí tem apenas 2 vitórias,
certo? O Atlético também tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Olha essa sequência aqui do Atlético: 2, 4, são 6 jogos sem vencer, certo? Trocou de técnico, Cuca chegou, tomou 3 do Inter, eliminado contra o Palmeiras na Libertadores com 2 jogadores a mais. Então, eu não concordo nem um pouco com essa odd do Atlético, tá? A gente tem aqui o Coritiba com 22 pontos na 15ª posição, tendo a 7ª melhor campanha jogando em casa, e o Atlético Mineiro na 7ª colocação com 32 pontos. Agora temos aqui para mim um jogo que vai ser mais minto. O Flamengo e Atlético Paranaense também. Mas um bom jogo para gols aqui. São Paulo e Bragantino. Mercado aí 2,10 a vitória do São Paulo e 13,60 a vitória do Bragantino. Para mim aqui, eu não concordo com essas odds também. Elas deviam estar mais parelhas, tá? Para mim ali, coisa de 2,40 pro São Paulo e 2,50, 2,60 pro Bragantino. Eu vejo um jogo muito parelho aqui. Os últimos confrontos entre as equipes mostram isso. Apenas 2 vitórias do São Paulo em 2, 4, 6, 8, 9 confrontos, certo? O São Paulo aqui, que tem 2 vitórias apenas nos últimos 10 jogos, vem sofrendo com lesões aí, com desfalques. O Bragantino, que já vem melhor, tem 5 vitórias nos últimos 10 jogos, ganhou aí a metade dos jogos. Temos o Bragantino na 8ª colocação com 30 pontos e o São Paulo na 11ª com 26, beleza? Só lembrando aqui, acabei não comentando ali nos outros jogos, que tem jogo pela Copa do Brasil no meio da semana aqui, então é mais um indício pro São Paulo vir com um time mais mesclado ainda, apesar de ter ganho o primeiro jogo do América, beleza? Seguindo, temos o clássico aqui entre Ceará e Fortaleza. Podemos dizer que também é um jogo de desesperados. Aqui sim, o mercado bem parelho, 2,62 para o Ceará, 2,87 para o Fortaleza, perfeita as cotações aqui. Temos aqui o Ceará, os últimos 10 jogos aí, vem bem, com 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. O Fortaleza vinha muito mal no campeonato, conseguiu embalar 2 vitórias seguidas aí contra o Cuiabá e contra o Inter, saiu da última colocação e já é o primeiro time dentro da zona, tá ali na boca para sair. Então, o Fortaleza vem forte. O Ceará, por sua vez, é o 14º colocado com 25 pontos. Se perder esse jogo pro Fortaleza, já entra no desespero novamente. Então, aqui um confronto bem parelho, um jogo muito bom. O clássico cearense aqui é sempre muito bom. Depois, agora sim, temos o jogo, para mim, que vai ser mais aberto, que vai ser um jogo muito bom. Flamengo e Atlético Paranaense. Cara, não concordo muito com essa odd do Flamengo de 1,44, tá? Por quê? A gente não sabe que time vai vir a campo, porque as duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana pela Copa do Brasil. Primeiro jogo deu 0-0, então qualquer empate vai para os pênaltis, então aqui devemos ter 2 times mesclados, tanto do Flamengo quanto do Atlético, certo? Claro, o time reserva ali do Flamengo é um absurdo, Cebolinha, Vidal, mas mesmo assim, para 1,44, complicado, tá? Lembrando que essa odd do Flamengo aqui contra o Ju, o Flamengo jogando lá em Brasília tava 1,36, 1,36, 1,33, a gente até pegou essa odd no nosso bilhete aqui para vocês verem como tá mal calculada essa odd aqui do Flamengo. Beleza? Então, seguindo aqui o Flamengo, sequência ótima desde a chegada aí do Dorival, os últimos 10 jogos. Uma derrota só pro Corinthians, que foi um gol contra do Rodinei ali. 8 vitórias e 1 empate. O Atlético Paranaense também vem bem. Filipão, casca grossa, perdeu 2 dos últimos 10 jogos aqui. Beleza? Temos aqui o Atlético Paranaense na 4ª colocação com 37 pontos e o Flamengo na 5ª com 36. As duas equipes coladíssimas ali. Flamengo fazendo a 4ª melhor campanha quando joga como mandante e o Atlético fazendo a 2ª melhor campanha como visitante. Muito boa campanha aí do Atlético. Jogo para gols aqui, tá? Nem a pau que eu entro a favor do Flamengo aqui, pelo menos nessa cotação. Beleza? Seguindo aqui o penúltimo jogo da rodada, América Mineiro e Santos. Mercado aí pagando 2,30 a vitória do América e 3,30 a vitória do Santos.
O América aí, os últimos 10 jogos, 6 vitórias e 4 derrotas, uma sequência bem boa para o América. O Santos perdeu apenas 2 dos seus últimos 10 jogos aí, mas tem 4 vitórias, beleza? O América com jogo pela Copa do Brasil, como eu comentei anteriormente, contra o São Paulo. O primeiro jogo aí, o América perdeu pro São Paulo 1-0, então precisa reverter aí. Temos o Santos na nona colocação com 30 pontos e o América na décima com 27. Esse jogo aqui acredito que eu não vá fazer nada por conta aí do América com time alternativo. Isso complica muito, muito. E o último jogo da rodada é o jogo entre Internacional e Fluminense, certo? O Inter aqui que vem de uma eliminação pro Melgar na Sul-Americana nos pênaltis, então o Inter vem muito abalado, a equipe tinha certeza absoluta que ia passar com facilidade, acabou não classificando, e o Flu, que na minha humilde opinião, vem jogando aí um dos melhores futebols, um dos melhores, não sei qual é a palavra agora, mas um grande futebol, certo? Temos aqui, olha essa sequência do Inter, o Inter vinha bem, agora os últimos 10 jogos, o Inter ganhou apenas 3, tá? Perdeu 2 vezes só, empatou bastante, mas olha essa sequência do Fluminense, os últimos 10, sequência muito parecida com a do Palmeiras, para vocês terem ideia de como o Fluminense está jogando fino, são 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos aí. Por isso, o Fluminense hoje incrivelmente ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, e o Inter aí ocupa a sexta colocação com 36, beleza? Jogo aqui que o Inter precisa vencer acima de tudo por conta das eliminações e porque só sobrou brasileiro pro Inter, então o Inter precisa pelo menos garantir uma vaga na Libertadores, porque o título tá ali a 12 pontos do Palmeiras. Acredito que é muito difícil tirar esse título, qualquer time, tirar esse título do Palmeiras, certo? E o Flu ali vem para continuar sem perder, para vencer o jogo. Vocês sabem como é o Diniz, gosta de jogar para frente. E cara, se ganhar esse jogo aqui, a gente viu aqui que o Fluminense tem 38 pontos, vai a 41, certo? Dependendo dos resultados, pode abrir 5 do sexto colocado. Então, um jogo também muito importante pro Flu aqui, beleza? Essa aí era a nossa 22ª rodada aí, essas eram as minhas dicas, e como de costume vou deixar o bilhetinho para vocês aqui, é uma duplinha de gols hoje, odd 1,75, 1,73, desculpa, odd 1,73, o over gols no jogo entre São Paulo e Bragantino, o over 1,5, e o over 1,5 no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, beleza? Quem gostou, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal que ajuda muito a gente, e se quiser compartilha aí com os amigos pro pessoal tá vendo aí as nossas análises e os nossos bilhetes, beleza? Valeu aí e até a próxima.